os recrutadores faziam o quê? Eles viam meu currículo, né? Eu tinha um bom currículo, só que aí eles falaram que, você tem um bom currículo, mas infelizmente a gente não pode seguir porque você não tem conhecimento em cloud. Então isso aí já aconteceu comigo várias vezes, entendeu? Opa, seja muito bem-vindo ao podcast Bora para Cloud. Nesse podcast a gente fala tudo ou quase tudo que você precisa saber para usar a computação em nuvem do jeito certo. E no podcast de hoje a gente vai conversar com o Lucas. O Lucas é um profissional já que trabalha na área de cloud e ele vai contar um pouco para a gente aqui, como foi essa trajetória dele para cloud. Vamos bater um papo. Beleza, Lucas? Opa, e aí, Leandro, beleza, cara? Tudo certo? Tranquilo? Tudo certo. Bora lá. Cara, então vamos lá. Antes da gente começar aqui, eu quero que tu te apresente aí para mim, conta um pouquinho para mim quem tu é, de onde tu é. Beleza, bom, eu sou aqui de Petrolina, interior de Pernambuco, bem no finalzinho mesmo aí de Pernambuco. Eu trabalho, né, um pouco na área já, só que eu sou desenvolvedor, né? Legal. Daí, por exemplo, eu trabalhava numa multinacional, que é a Everest. Aí lá, cara, a gente tem muito projeto que a gente usava cloud, só que não tinha esse conhecimento, né? Daí, mexendo ali no Facebook, no Instagram, acabei deparando aí com o anúncio de vocês, e aí eu decidi investir, né? Investir em minha carreira para aprender cloud e poder colocar em prática nos projetos que eu estava participando lá da empresa. Show de bola, cara. Pô, legal, tu é desenvolvedor. Tu desenvolve em quê? Eu desenvolvo back-end Java. Back-end Java. Show. E há quanto tempo, quando tu começou aí na área, quanto tempo tu tá? Cara, já tem uns 7 anos aí que eu trabalho na área. Já passei por algumas linguagens aí, C Sharp, Java. Assim, eu gosto da área de programar, né? Mas também eu quero desenvolver um pouco dessa parte de DevOps. Aí foi onde entrou o interesse mesmo em aprender cloud. Daí a AWS, né? Aí eu vi o curso de vocês, uma oportunidade, e aí eu investi para melhorar esses conhecimentos. Show. Tu falou que tu trabalhava na empresa como desenvolvedor. E lá nessa empresa já trabalhava com cloud? Como é que era o ambiente? Então, lá no nosso projeto, a gente trabalhava com cloud, AWS, né? Toda a arquitetura em AWS, só que eu não tinha tanto conhecimento, né? Ficava um pouco perdido ali, não sabia para onde que ia. Então, basicamente, eu só ia mesmo ali até o Git, né? Que é a parte de fazer o push ali, dali para frente era tudo em esteira automatizada com a AWS. Tu como desenvolvedor, tu só desenvolvia a aplicação, subia para o repositório. Mas lá vocês já usavam alguns serviços de cloud, que às vezes o cara no desenvolvimento tem que conectar o desenvolvimento com alguns serviços, né? Cara, o serviço lá que a gente usava, por exemplo, usa muito lá o Lambda, né? Para a gente fazer algumas funções, algumas coisas mais rápidas, a gente faz com Lambda. A gente usa muito lá SES, né? Para a gente disponibilizar ali os nossos aplicativos, e um pouco também de EC2. Ah, legal. Daí a gente usa também alguns outros serviços lá de notificação, o SMS, de fila, o SQS. Esses são os mais comuns que a gente utiliza. Fora também a pipeline, né? Que é por lá também. Show. E isso aí, falando do SQS e tal, isso aí já é serviço que o desenvolvedor tem que conectar na aplicação, né? Isso, exatamente. A gente faz toda a parte de back-end ali para ficar ouvindo, né? As mensagens ali, até a parte de comunicação também. E como era quando tu não conhecia, né? Quando tu não conhecia de AWS, de cloud, como era para tu usar esse serviço assim? Cara, para mim no início eu ficava um pouco perdido, né? Eu conhecia assim conceitualmente como que funcionava, o que é o serviço de mensageria, só que eu não sabia de fato implementar, né? Eu não tinha assim confiança de chegar sozinho e implementar. Já era algo que era implementado por outros desenvolvedores que tinham esse conhecimento. Puxa, daí fico pensando, né? Como é que tu lá na hora de desenvolver, né? Como que tu te sentia nessa época, assim, quando tu não conhecia cloud? Como que tu te sentia como profissional, assim? Então, cara, eu via muita gente passando ali na minha frente, né? Já ter esse conhecimento. Por exemplo, às vezes eu procurava vaga de emprego ali no LinkedIn. Cara, de 10 vagas que eu olhava, 9 delas pedia AWS. No mínimo, pedia conhecimento ali com Lambda e com instâncias S2. Sim, Aí sim. poxa, eu tenho que aprender
tem que ter esse conhecimento para ter um perfil aí que seja aderente ao mercado que está hoje. Claro. Porque isso aí é uma coisa que muita gente acaba achando que não é um papel do desenvolvedor, né? Mas o que cloud tem a ver com desenvolvimento? Por que o desenvolvedor precisa conhecer de cloud, né? O que tu acha em relação a isso? Cara, eu acho importante, porque assim, por exemplo, digamos que você está no time aí desenvolvendo e tem o time à parte que é o DevOps, né? O que acontece? Às vezes, o DevOps não consegue atender todo mundo, porque tem muito desenvolvedor na empresa, né? Já você sendo um cara que tem aquele conhecimento, não. Você mesmo pode entrar lá na ferramenta, né? Você pode entrar lá e fazer a configuração necessária para você tirar, de fato, um impedimento, né? Diga, eu estou com um problema aqui na minha esteira, não está funcionando. Aí eu não dependo mais do DevOps. Eu mesmo posso ir lá, posso acompanhar os logs, ver o que está funcionando, se é um problema mesmo na esteira ou se é um problema no meu código, né? Então a gente já diminui aí um gargalo na fase de desenvolvimento. Show, cara. Legal. E me fala uma coisa, Lucas, o que te fez, então, assim, nessa trajetória, o que te fez tu resolver aprender cloud? Então, o que me fez foi o seguinte, por exemplo, hoje eu trabalho aqui na PagSeguro, né? Eu trabalhava na Everest. Aí o que foi que aconteceu? Lá tinha muitos projetos que a gente precisava desse conhecimento em AWS. Só que aí, como eu não tinha ainda, eu acabava perdendo aí essas oportunidades de atuar em outros projetos, entendeu? Aí foi isso que me motivou também ir atrás desse conhecimento para ter mais oportunidades, né? E também agregar ao meu currículo. Ah, que massa. Né, cara, daí às vezes, como tu até tinha falado antes, às vezes tu vê a galera, as oportunidades passando, né? E aí o cara não consegue abraçar aquela oportunidade. Tá, e aí me conta uma coisa, cara, como é que tu me conheceu? Então, eu estava mexendo ali no meu Instagram, né? Aí, como eu sou desenvolvedor, aparece muita propaganda para mim, de cloud, por exemplo, de Docker, né? Aí, uma dessas propagandas apareceu ali o teu anúncio, aí já era uma coisa que eu queria aprender, né? AWS. Aí foi até a parte do bootcamp ali, que eu acompanhei no YouTube com vocês, o último que teve. Aí eu acompanhei, achei bem da hora o conteúdo, e aí no final vocês apresentaram o curso, né, o programa, certificação, e eu acabei adquirindo. Estou quase no finalzinho ali já, terminando. Eu pretendo terminar ele e assim que terminar, cara, já partir para minha primeira certificação aí. Show, cara. E lá no Bootcamp, como é que foi? Tu conseguiu fazer? Tu chegou a fazer os laboratórios do Bootcamp, não? Lá eu consegui fazer todos, né? No começo eu tive um pouco de dificuldade ali, porque não ficava um pouco perdido, mas eu consegui fazer, deu certinho, deu tudo certo. O que tu achou do Bootcamp? O Bootcamp achei muito da hora ali, a parte também por exemplo, aqui a gente já fazia, mexia um pouco no load balance, né? Só que a gente fazia via API, né? Só que aí você fez também ali com instâncias, né? A parte de multi-AZ, de alta disponibilidade da aplicação. Então, isso aí são conceitos que eu até então só conhecia conceitualmente, né? Não sabia na prática mesmo ali como que fazia na parte de nuvem. Você fazer desenvolvimento no back-end, mas em nuvem eu não sabia até então. Show, cara, que massa, que massa. Legal. Ô, Lucas, daí eu vi que tu estava falando ali que tu trabalhava na Everest, aí saiu agora. Me conta um pouco como é que foi essa história aí. Então, foi o seguinte, comecei a fazer o curso de vocês, né? Comecei a adquirir esse conhecimento aí recebi uma proposta ali da PagSeguro, a gente começou a fazer entrevista, e nessa entrevista eu tinha que propor uma solução para um aplicativo, né? Tinha que fazer uma arquitetura para um aplicativo, que foi o problema proposto ali durante a entrevista. Aí eu pude pôr em prática aquilo que eu já vinha aprendendo no curso com vocês, e também um pouco também do bootcamp que eu fiz com vocês, eu consegui pôr em prática ali, e deu tudo certo, cara. O entrevistador, né, que fez a minha entrevista, achou super da hora ali o projeto, a arquitetura que eu desenhei para eles, e acabei passando na vaga, e aí estou aqui agora. Que massa, cara, que legal, cara. Parabéns, fico feliz.
E como é que foi essa entrevista? Mas isso aí tinha que fazer, era prático ou só desenhou? Como é que foi? Não, lá não foi a parte de prática, foi mais a parte de desenho mesmo, né? A gente fez um draw e lá, e Hum. aí eu comecei a fazer, só que, por exemplo, eu só fiz com instâncias EC2, né? Que era o que eu até então só conhecia. Eu ainda vou praticar um pouco mais de ECS, que ainda não sei, mas o que eu sabia, o que eu aprendi, eu pude aplicar ali naquele problema e deu certo, cara. Que massa, daí fechou, conseguiu, foi contratado lá pelo PagSeguro. O que tu faz do PagSeguro hoje? Então, hoje eu estou atuando também como back-end, Java lá, né? Só que como eu entrei agora, então, por enquanto, estou sem demandas, né? Mas eu vou atuar na equipe lá ágil para a gente desenvolver, ficar a parte mais de back-end mesmo, né? Parte de pagamentos, enfim. Show, pô, legal. Tu falou que tu é da onde mesmo? Desculpa, tu Sou de mora onde? Petrolina. Petrolina. Mora em Petrolina. Isso, de Pernambuco. Legal. E tu trabalha como? Como é que é? Home office? Como que é? Então, hoje eu trabalho em home office, né? A empresa é de São Paulo. Daí, o bom na nossa área é isso, que está tendo muita oportunidade de forma home office, né? Para a Everest também eu trabalhava como home office. A Everest, ela é uma empresa da Espanha e ela tem sede aqui em Uberlândia e São Paulo. Mas daí o meu contrato era como home office. Massa, né, cara? Eu te perguntei isso porque uma coisa que a gente vê, às vezes o pessoal, mas eu moro numa cidade não sei aonde, mas aqui na minha cidade não tem oportunidade. Mas, cara, a galera não consegue entender, né, que tu não precisa estar na tua cidade para ter as oportunidades, né? Porque Isso é essas verdade. oportunidades, elas, hoje falando de cloud, o cara pode trabalhar de qualquer lugar, principalmente no teu caso, desenvolvedor. Para o desenvolvedor, eu acho que isso já é mais comum, né? Eu acho que Uhum. no desenvolvimento isso já é mais comum, o cara trabalhar home office e tal. Mas a galera que não é desenvolvedora e quer trabalhar com cloud, não entende que... Porque a ideia é a mesma, né? Hoje, com cloud, tu não tem mais nada local. É que nem o desenvolvimento. Tu desenvolve aqui, vai lá e usa o teu repositório, onde tu vai botar lá a parte da tua aplicação que tu tá envolvido. E com cloud é a mesma coisa. Tu vai ter lá um ambiente de cloud. Eu aposto que o cara que trabalha com cloud hoje, lá, a galera do time de cloud, tanto do PagSeguro quanto da Apps, a galera deve trabalhar também no home office, né? Por exemplo, a equipe que trabalha, até onde eu entendi, a equipe que trabalha aqui com cloud é uma empresa terceira. Eu não sei o nome, né, mas provavelmente a galera deve estar tudo home office também. É uma empresa terceira. E na outra empresa que tu trabalhava? Lá tinha a equipe de DevOps, só que assim, a gente não tinha tanto contato, né? Como a esteira já tava rodando redondinha, a gente raramente tinha problema. A gente só entrava mesmo ali na AWS para criar um serviço novo quando a gente criava, por exemplo, um novo microserviço. Aí a gente Hum. entrava lá para criar algumas coisas novas. Ah, legal. E aí o time lá liberava para vocês um acesso e vocês E criavam o que precisavam. Show, cara. Pô, que legal. E aí, hoje, assim, se tu olhar, pensando no Lucas ali antes, né, que tu olhava lá, a galera que tinha conhecimento de AWS evoluindo, como que tu te vê hoje como um profissional, assim, com o conhecimento que tu adquiriu, hoje trabalhando no PagSeguro? Cara, então hoje eu me vejo assim, bem mais maduro, né? Olhando ali para trás quando eu não tenho esse conhecimento. Assim, acredito também que, por exemplo, caso haja oportunidade aí de eu, sei lá, daqui para frente abrir uma empresa aí, e criar um produto, eu já tenho esse conhecimento que eu posso pôr em prática, né? E isso é legal, né? Porque tu não desenvolve nada para ti hoje, só para Não, hoje é só mesmo para a empresa. a empresa. Porque uma das vantagens para o desenvolvedor é essa, né? Às vezes o cara teve uma ideia ou pô, tem vontade de desenvolver alguma coisa para ele mesmo, e aí tu já consegue também entregar esse produto. Mas, Lucas, e aí, lá quando desse projeto que tu fez do PagSeguro, só para eu entender, Uhum. tu precisou desenhar a arquitetura da aplicação? Como é que foi? Então, eu desenhei a arquitetura completa, né? Desde a parte ali do usuário, né? Até, só porque assim, eu fiz mais a parte olhando para o back-end, né? O Para a arquitetura back-end. ali do back-end, por exemplo,
eu tenho um usuário ali que vai receber uma requisição, então eu vou ter um exemplo, né? 2 microserviços. Cada microserviço rodando em uma instância EC2, né? E aí eu tenho também os bancos de dados, que eles podem ser disponibilizados em outras zonas, né? Caso haja algum problema na zona. E aí eu tenho ali rodando na frente um load balance, né? Para distribuir a carga dos meus microserviços. Aí eu fiz basicamente assim também. E a parte do API Gateway também, que eu sugeri, né? Aí também eu fiz aquela parte que eu estava fazendo, por exemplo, de autoscale, né? Por exemplo, eu estou rodando com no mínimo 2 instâncias, mas eu posso ter no máximo 4. Daí eu posso ter uma regra de escalonamento ali, caso a gente atinja um pico, porque na entrevista ele falou, por exemplo, se a gente tiver um pico de carga num determinado horário, então eu posso ter um gatilho ali para, por exemplo, um gatilho de CPU, né? Se as minhas instâncias consumirem no mínimo, por exemplo, 60% de CPU, então eu vou lá e subo mais uma instância. Então eu fiz também essa parte aí lá no desenho, então ficou realmente bem completo. Deu para atender todos os requisitos, né? Daí também outra parte que eu fiz foi a parte dos gatilhos de desligar as máquinas, né? Porque quando a gente trabalha com a AWS, a gente paga pelo que a gente usa. Então, por exemplo, ele na entrevista falou, a nossa empresa aqui funciona pela manhã de 9 até às 18 horas, né? Então, eu sugeri lá no desenho ter um schedule, né? Que ele vai lá e desliga a instância no final do dia, e outro schedule que ele vai lá e liga a instância no início do outro dia, né? Então, ficou realmente bem completo, deu para atender ali os requisitos que ele ia me falando durante a entrevista, e ficou realmente bem redondinho a arquitetura. Pô, cara, que legal. E aí ele foi te falando, tu ia fazendo ali, ou ele te deu um tempo para... Então, ele ia falando, por exemplo, terminei aqui, aí ele falava um outro problema, né? Se a gente tiver um pico muito alto, por exemplo, toda segunda-feira, de manhã, das 9 até as 11 horas, como é que você pensaria nessa sua arquitetura aí, entendeu? Então, o que foi que eu sugeri? A gente poderia ter um schedule que durante esse período aí ele faça monitoramento para, se tiver um pico muito alto, ele subir mais 1 ou 2 instâncias, né, para a gente ter ali um balanceamento maior e a nossa aplicação não cair. Que legal, cara, que massa, que massa. E, porra, cara, que feliz mesmo que tu já lá... Quando é que tu entrou no programa de especialização? Quanto tempo faz que tu entrou? Cara, se muito tiver 2 meses. 2 meses, que irado, cara. Pô, lá no início... Só de uma turma já tá... Essa última turma agora tem... Não, a última deve ter umas 5 semanas, 4 semanas. Então tem esse tempo. Tu deve ter entrado na 26 ou na 25? Eita. Eu acho que foi na 26. Se não me engano, foi a 26. A 26 é essa agora, final de novembro, final de outubro. Não, então acho que foi a 25 que eu entrei. É 25, mas tá recente. Deve fazer uns 2 meses, então. Tá recente. Faz uns 2 meses. Então. Não, faz uns 2 meses. Pô, cara, que irado. E me diz uma coisa, lá eles trabalham 100% AWS? Assim, o projeto que eu estou integrado hoje, a maioria da infraestrutura está na AWS. Show, cara. E o que te fez, assim, se tu puder falar, o que te fez mudar da empresa que tu estava para ir para o PagSeguro? Então, eu recebi uma proposta mais interessante de lá, né, da PagSeguro, a questão também do projeto, que eu achei também bem desafiador, e aí foi essas coisas que mais me incentivaram para aceitar, né, esse novo desafio. Porque uma coisa que eu vejo, não sei se tu percebeu isso também quando tu estava procurando aí, que às vezes o profissional, quando ele tem esse conhecimento de cloud, ele acaba tendo oportunidades melhores, né, tanto de salário quanto a própria empresa em si. Eu vejo alguns alunos meus falando, que escolheram, queria trabalhar nessa empresa aqui, aí o cara vai lá e escolheu trabalhar naquela empresa, né, como tu falou, pelo projeto, né? Então, cara, eu recebo realmente, sim, todo dia. Se eu abrir meu LinkedIn aqui e te mostrar, proposta todo dia. Só que aí, por exemplo, antigamente, os recrutadores faziam o quê? Eles viam meu currículo, né? Eu tinha um bom currículo,
Só que aí eles falaram que você tem um bom currículo, mas infelizmente a gente não pode seguir porque você não tem conhecimento em cloud. Então isso aí já aconteceu comigo várias vezes, entendeu? Já hoje eu não escuto mais isso. Então isso daí foi uma coisa também que agregou bastante para mim, para meu currículo. Que massa, cara. Que massa, pô. Assim, pelo menos os recursos mais comuns, né, que as empresas usam, eu já tenho ali um conhecimento que eu adquiri ali no curso e também fora, por exemplo, o que é que eu faço? Além do curso ali, eu jogo o que eu aprendi com vocês, por exemplo, eu mexo com Java, né? Criando um aplicativo Java. Eu, por exemplo, agora mesmo eu estava estudando a parte de pipeline, né? Fazia parte ali de code deploy, code build, fazer ali a pipeline, né? Tudo certinho. Então, eu estava estudando aí já essa parte da pipeline com aplicação Java. Lá no treinamento é com a aplicação PHP, né? Se não me engano. Isso. Daí tu pega o mesmo lab que a gente faz lá, tu faz ele e refaz ele com Java. Porque tu já vai conectando na tua... Que massa. Criou um POCzinho, criou um labzinho lá para ti, uma aplicação tua de... Eu criei uma aplicação de Spring Boot só para dar um hello world lá, para dizer que tá conectado, né, na AWS. E aí eu consegui fazer, cara. Deu um pouquinho de trabalho porque é um pouco diferente ali a parte do projeto, mas no final eu consegui fazer. Que massa, que massa. Cara, que legal. Que legal, Lucas. Fico feliz mesmo. Ô, Lucas, me diz uma coisa assim. Por que tu acha que o programa de especialização da AWS valeu a pena para ti? Cara, para mim, assim, valeu demais a questão do conhecimento, né? Porque era coisa que eu não sabia e que é algo que o mercado está buscando muito, cara. Todo lugar que eu passei, os projetos que eu passei ali na Everest, o projeto que eu estou hoje aqui na PagSeguro, é importante você ter esse conhecimento, porque uma hora você vai precisar, né? Lá na Everest, por exemplo, a gente tinha pipeline rodando redondinha, era difícil a gente colocar a mão ali para mexer, mas uma hora você vai precisar, isso daí é certeza. E aí você já está preparado para aquilo, te deixa mais na frente do que a maioria, né? Show, cara. E porque assim, ó, até que às vezes o cara não precisa ter contato direto, né? Mas tu saber dos serviços e conhecer como usar, por exemplo, tu trabalha mais no back-end, mas, pô, a parte de autenticação, tem que desenvolver autenticação de aplicação. Já tem um serviço pronto para isso. Tu trabalhando com fila, né? Pô, mensageria, sistema de mensageria. Normalmente o cara vai ou instalar alguma aplicação para fazer isso, mas já tem um serviço pronto lá. Por exemplo, aqui a gente usava aquele RabbitMQ, o Apache Kafka, né? Só que aí quando a gente trabalha com a AWS, tem o serviço SQS, né? Lá da AWS. Sim, já tem ali para ti como serviço para tu consumir, né? E aí é por isso que eu acredito que hoje as empresas estão pedindo para o desenvolvedor também, né? Ter o conhecimento de cloud, né? Ter esse conhecimento. E é legal saber também que o PagSeguro, eu já sabia um pouco que eles usavam a AWS, né? Mas eu acredito que a grande maioria desses aplicativos, dessas empresas, hoje usam a AWS. Não sei se nas tuas pesquisas aí que tu fez, como era essa demanda. Repete aí, não entendi direito, como é? Não, como era a demanda, né? Pelo que quando tu estava aí arrumando o LinkedIn e tal, que tu viu a cloud que mais tinha demanda, que tu percebeu qual era? Então, o serviço que eu mais via era a parte de Lambda, EC2, eu via na maioria das vagas, trabalhar com fila, né, com SQS, e também conhecer um pouco de pipeline. Né? Aí entraria talvez code build, code deploy, né, code commit, mas aí os que eu mais via, cara, nas vagas que eu às vezes quando estava procurando, eram mais esses serviços. E agora, por exemplo, como tem muita coisa trabalhando com Docker, agora que eu vejo muito é ECS, né? Sim. Aí quando o cara começa... Lá, bom, na Everest tu já usava alguma coisa de containers, não? Não, ainda não, porque eu não tinha tanto conhecimento na parte de ECS, né? Eu usava um pouco de Docker, mas lá a gente já tinha já uma estrutura, aí eu nem chegava a mexer. Eu mexia mais... Sim, mas tu desenvolvia com Docker, tu usava o Docker para
no teu ambiente de desenvolvimento? Sim, cada aplicação nossa tem um Dockerfile lá, um Docker Compose, que quando a gente faz o deploy, né, ele Uhum. cria ali a imagenzinha da aplicação, Ah, que para a legal. aplicação rodar. Que massa, que massa. Cara, que legal, Lucas. Fico feliz. E o que tu se tu pensar assim, do programa de especialização, qual foi a parte que tu achou mais, que para ti foi mais difícil? Pô, essa parte foi mais difícil. Qual é que tu mais gostou? Cara, assim, a parte que eu achei mais difícil foi a parte de VPC, a parte ali dos IPs, porque para mim eu não mexia com isso, entendeu? Então essa parte de VPC aí, subnet, para mim ainda é um pouco complicado. Às vezes eu volto lá nas aulas, às vezes eu volto, eu assisto de novo para poder compreender, porque para mim é um pouco difícil mesmo. Mas o que eu mais gostei foi ali as aulas de pipeline e as aulas de EC2. Que Essas massa. foram as que eu mais me identifiquei. Cara, então, isso aí que tu falou, as aulas de VPC, né? Sempre é o maior problema do desenvolvedor, eu sei disso. Só que, eu não sei se tu percebeu, hoje tu percebe a importância, né? Daquilo ali, porque é a base de tudo, né? Sim, E sim. quando tu vai criar um ambiente, pô, vai ser um ambiente seguro, no caso de vocês aí. Talvez lá no PagSeguro, talvez tenha um time específico que vai se preocupar com isso, né? Que vai se preocupar com essa parte de mais de infra de cloud, né? Sim, Mas sim. se tu for desenvolver para ti mesmo, é uma coisa que tu precisa saber. Então, na hora de tu construir, mesmo que tu vá subir um SES lá, pô, tu tem que saber em que VPC tu vai usar e por quê, né? Security Group, qual que tu vai liberar. Então, o cara tem que entender a coisa de ponta a ponta, né? Não adianta tentar entender só o meio. É porque às vezes você sobe a aplicação ali, aí você não prestou atenção e ela está aberta. Aí vai um cara lá, acessa via SSH, é, sei lá, dropa teu banco de dados, ou então para a tua aplicação e aí tu não sabe por quê que alguém de fora está acessando a tua aplicação. E assim, ó, tem algumas, ou, cara, uma falha de segurança que eu vejo bastante acontecer, e aí que tem a ver com desenvolvimento, é quando a galera começa a usar chave de usuário, de AMI, dentro da aplicação. Ixi. Então, É, já vi um caso que tu usa Java, né? uhum. O cara tava usando, cara, agora eu não me lembro qual era, me esqueci qual era, mas ele tinha um arquivo de configuração que estava habilitado para botar, para habilitado o debug, né? A aplicação estava com o debug habilitado. E aí, sempre que dava um erro, ele jogava o arquivo de variável na tela. E lá estava chave de usuário, access case, critiquei o cara usando chave com usuário com permissão de root. Ixi, invadiram conta. E é o quê? Foi lá no desenvolvimento o problema, né? Ou o cara joga no Git essas chaves também. Então, Aqui isso no aí é vídeo uma. tem a parte de chaves, né? Que você pode colocar lá. E na própria AWS também tem a parte de chaves, né? Que você pode colocar lá, deixar mais seguro. Ou tu Chaves está usando variáveis de serviço. ambiente, né? Ou se está usando serviço direto, tudo em cloud, nem precisa de chave, né? Tu usa as rules direto, e Sim. aí isso aí é transparente para ti. Mas são coisas assim que o cara tem que ter o conhecimento, né? E é o quê? Quem tem que saber? Pô, o desenvolvedor tem que saber disso. O cara não pode botar, não vou usar essa chave porque eu tenho uma solução melhor. Então é o tipo de coisa que o cara tem que estar envolvido de ponta a ponta, né? Que legal. Lucas, cara, fico feliz, assim, legal conhecer a tua história. E se tu tivesse que falar assim pro cara que é desenvolvedor hoje, aquele cara que é desenvolvedor, tá na dúvida, pô, não sei se eu aprendo cloud, não aprendo cloud, não aprendo AWS, o que tu falaria para esse cara? Cara, eu falaria que cloud, assim, é o futuro, né? Se a gente olhar aqui, toda empresa, assim, todas as empresas que eu passei, empresas grandes mesmo, multinacionais, estão usando. Então, se você é um cara que você quer estar na frente, quer concorrer a essas vagas aí, tem que ter esse conhecimento aí. Que legal, Lucas. Cara, parabéns por ter conseguido. Fico feliz no programa de especialização da AWS ter te ajudado nesse teu primeiro passo aí, entrar, né, no PagSeguro, pegar uma oportunidade para já trabalhar diretamente, talvez
um time que vai estar trabalhando ali com cloud, mesmo tu como desenvolvedor. E, cara, parabéns por tudo isso aí. Qualquer dúvida, qualquer coisa que tu precisar, sabe que a gente está à disposição lá na comunidade. Tu está na comunidade lá? Compartilha com o pessoal? De vez em quando eu converso com a galera lá, tiro dúvida, jogo umas dúvidas que eu tenho lá. A galera é super, super gente boa, atende lá, ajuda. Show, cara. Qualquer dúvida que tu tiver, sabe que tem lá a nossa comunidade para ajudar. Joga tuas dúvidas lá. E também, cara, tem um canal de suporte, sabe? Do suporte lá do programa de especialização. Cara, o suporte eu fico impressionado. Às vezes eu estou estudando aqui de madrugada, 1 hora, 2 horas, manda mensagem lá, e daqui a pouco chega a notificação. Alguém respondeu o seu chamado. Os caras não dormem não também. Os caras não dormem, já falei para eles, cara. Eu já falei, cara, você tem que dormir, a galera vai ficar mal acostumada lá. Mas cara, eu fico assim, ó, a minha ideia lá com o programa de especialização é justamente isso aí, que ninguém saia com dúvida, que todo mundo consiga aplicar. A gente bate muito no aplicar, né? Colocar a coisa em prática, ter um resultado. E esse teu aí de, o cara já, logo no começo, já conseguiu uma oportunidade no mercado por causa do aprendizado que ele teve. Eu não sei se tu chegou a fazer o desafio de 30 dias quando tu entrou lá, não? Cara, eu até me inscrevi, comecei lá, mas depois eu nem acompanhei mais. Fiquei corrido aqui, estudando também. Aí acabei nem vendo mais lá. Mas até eu tinha começado. Tu chegou e acabou dando certo. Oi? Eu peguei para mim aquele desafio dos 30 dias e acabou dando certo. Tu chegou a aplicar alguma coisa lá Não sei se chegou a assistir a aula da Raqueline lá, que falava de LinkedIn e tal. Isso te ajudou em alguma coisa, não? Não, a aula dela eu não cheguei a ver não ainda. Não vi não. Show. Não, tranquilo, é que tem lá, porque como tu falou que tu logo já conseguiu a oportunidade e tal, a gente tem um desafio e aí, às vezes, tem lá algumas aulas dela que ela ensina como tu arrumar currículo e tal. E cara, eu vi uma aula no treinamento que era sobre você ajeitar o seu LinkedIn. Essa daí eu assisti. Eu só não lembro com quem era, mas essa aula eu assisti. Show. Chegou a botar alguma coisa em prática lá? Não, daqui? Chegou a... Então, tem algumas coisas no meu LinkedIn que eu vi que estava um pouco errado, vendo lá, porque tem os filtros, né, que os recrutadores usam para chegar no seu perfil. Aí eu acabei ajeitando lá para melhorar, né? Show. Lucas, cara, parabéns mais uma vez. Fico feliz aí que tu tenha conseguido, com o programa de especialização, dar mais um passo aí na tua carreira e ainda mais tu como desenvolvedor. É difícil a gente ver o desenvolvedor. Às vezes o cara acha que só tem que aprender codar, né? E aí, quando vai ver no mercado, aí tem algumas exigências que não estão que estão um pouco fora do simplesmente o cara codar. Fico feliz de ter percebido isso, ter entrado no programa de especialização em AWS. Espero, sinceramente, que a gente tenha conseguido te ajudar aí na tua carreira. Show, não, cara, para mim ajudou demais mesmo. Fica um incentivo aí para quem está com dúvida, se quer realmente fazer investimento. Eu falo que compensa, porque é uma coisa que vai agregar ao seu futuro, né? Vai agregar ali o seu currículo, você vai ter aquela experiência, aquele conhecimento. E aí, assim, como eu fiz, né? Eu sou desenvolvedor, mas é aquela coisa, né? Não é só olhar, a gente tem também que pôr em prática, senão não aprende, né? Isso aí. Mão na massa, botar o negócio em prática, botar para rodar. E assim vai. Beleza? Lucas, valeu, cara. Obrigado. Tem mais alguma coisa que tu queira falar aí que eu não tenha te perguntado? Alguma coisa dessa tua trajetória aí que tu queira contar que eu não te perguntei? Cara, acho que para mim tá tranquilo. Eu agradeço aí o convite de vocês. Quando eu recebi ali a mensagem, eu fiquei super feliz aí estar participando. Espero que minha história aí seja um incentivo, né, para quem quer começar também. Show, cara. Valeu, obrigado. Mais uma vez, parabéns pelo teu sucesso aí. Espero que esse seja só o começo da tua carreira. Não, certeza. Só beleza? Decolar. Valeu, isso aí. Bom, galera, esse foi mais um podcast Bora Pra Cloud. Esse podcast está disponível aí nas principais plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/cloudtreinamentos. Lá vai ter uma playlist
dos podcasts Bora pra Cloud. Fechou? Valeu e a gente se vê no próximo podcast.